Voltamos com esse caso. Eu falei para vocês que ainda teremos novidade sobre esse homem, né? Caso que eu acompanhei de perto ontem no DF Plaza. Por se tratar de uma questão delicada envolvendo nossa saúde mental, o DF Alerta achou por bem debater esse tema com o psiquiatra Fábio Leite para a gente saber onde começa e onde realmente termina um surto psicótico. Muito boa tarde, doutor. Bem-vindo mais uma vez, tá? Boa tarde. A gente não pode ser leviano, né, doutor? E agravar a situação que já é delicada, mas também não pode ignorar essa situação. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso DF Alerta. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A situação a gente percebe que é o segundo episódio, né? Então já aconteceu uma vez, pela segunda vez. Então alguma coisa aí não foi feita. Então... Foram dois esse ano. Segundo episódio esse ano. No ano passado, nós já mostramos, em uma outra ocasião, ele teve um surto parecido também, um caso parecido. Exatamente. Então é um paciente que deveria provavelmente estar internado, fazendo um tratamento no ambiente apropriado para a segurança dele e das outras pessoas, né? Há também aí o consumo de substâncias ilícitas, né, de drogas ilícitas, que também agravam. Então, se ele tem um quadro psiquiátrico e ele faz uso de droga, isso só piora a situação e acaba acontecendo algo imprevisível, como foi o que aconteceu. Então, é perigoso pro paciente, né, e para as pessoas que estão ao redor. Então, a gente tem sempre que pensar que é uma pessoa que tem uma doença. Por mais que tenha cometido uma infração, mas é uma pessoa que tem necessidade de tratamento, de acompanhamento psiquiátrico, médico, num ambiente específico, numa clínica psiquiátrica, por exemplo. Doutor, e o comentário, assim, é geral, né? Muitas pessoas, na verdade, sempre que acontecem esses casos, e aí vem, principalmente em redes sociais, as pessoas falam o seguinte: agora tudo é surto psicótico. É importante a gente explicar para as pessoas onde começa e onde termina um surto psicótico, né? E quando é ou não é, como é que faz para a gente saber, para a gente identificar? Porque realmente é uma situação complicada. Existe uma subespecialidade na psiquiatria que é a psiquiatria forense. Então, existem casos realmente em que as pessoas têm uma doença e essas doenças concorrem para a ocorrência de alguns crimes. E isso tem que ser avaliado por um especialista, por um profissional, ver, pelo que a reportagem mostra, ele já é uma pessoa que faz tratamento, tem um problema psiquiátrico já de longa data e que teve algum tipo de interrupção, descontinuidade, passou a usar droga ilícita e isso só agravou e fez com que o quadro psicótico ficasse ainda mais agressivo. E como é que a população deve agir caso um vizinho entre em surto, como que aconteceu ontem? A primeira coisa é tentar avisar a Corpo de Bombeiro, a própria Polícia Militar, existe aqui o SAMU, porque como é um caso que necessita de assistência médica, é importante que haja força de segurança para a proteção das pessoas ao redor, para a proteção do paciente, mas que ele seja também transferido para receber o tratamento adequado. Quais são os gatilhos que estão associados ao surto? O senhor disse aí, falou da droga, né? Mas tem outros também. A pessoa pode não fazer o uso de entorpecentes e mesmo assim fazer o que esse homem fez, o Damião. O quadro ele pode surgir como o primeiro episódio psicótico, normalmente pela adolescência ou pode ser na idade adulta, tem sempre um fator deflagrador, um gatilho. Pode ser um problema familiar, profissional, ou pode aparecer de forma sem uma causa aparente, como em alguns casos de psicose. Isso pode também ser agravado dentro de uma doença de uma outra pessoa também, um outro doente dentro de casa, e essa doença acaba sendo piorada. Mas tratamento com alguns medicamentos, é importante citar, algumas anfetaminas podem desencadear quadros psicóticos, pacientes que já têm uma predisposição de base, que já têm um núcleo ali que nunca foi, digamos assim, estimulado, e há algum tipo de medicação, ou mesmo uso de droga a primeira vez, uma outra situação. Então, assim, problemas, uso de drogas e medicamento podem, nas pessoas que são suscetíveis, fazer com que haja a abertura de um quadro. No caso desse paciente, ele teve uma reagudização de um quadro crônico, mas pode ser o primeiro episódio de uma pessoa, de um paciente adolescente ou paciente adulto, e mesmo em outras doenças também, por exemplo, como a própria demência, existem alguns quadros de alucinação, de delírio, em que o indivíduo pode ficar agressivo.
Então, doutor, o senhor disse uma pessoa que já tem, né, algum quadro psicótico, que já tem, aí já faz uso de algum medicamento, às vezes mistura com alguma outra substância, enfim. Mas tem outras questões do dia a dia, por exemplo, porque qualquer pessoa está suscetível a ter um surto na vida, né? Questões do dia a dia, onde pessoas, por exemplo, o excesso de trabalho, as questões que vêm muito sendo faladas como burnout, algumas questões assim, onde as pessoas, no dia a dia, por exemplo, está aqui e pode levar a um surto, né? Quais são essas questões? Porque é muito preocupante, como eu disse, por isso é importante trazer o senhor aqui hoje, para alertar as pessoas sobre a saúde mental. Então, o que pode levar uma pessoa como eu, como o Fernandinho, como qualquer outra pessoa que está aqui no nosso estúdio, mesmo não tendo um quadro, a de repente ter um surto? Como eu sei que é um surto ou é simplesmente uma carga de excesso de trabalho, algum problema pessoal, familiar, que leva a pessoa a ficar meio desorientada? Como é que faz para a gente entender? Então, existem predisposições. Algumas pessoas elas têm uma predisposição e vão abrir esse quadro em algum momento na vida, com algumas patologias. Em outros casos, por exemplo, todo ser humano pode abrir uma psicose, todo mundo pode enlouquecer. Esse limiar de psicose, ele é diferente de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm muito menos chance e outras têm muito mais chance. Normalmente é numa situação em que o indivíduo não consegue se proteger, se defender mentalmente e emocionalmente, numa situação de um estresse muito grande, um sofrimento muito grande, às vezes ele simplesmente sai da realidade, né? Que é delirar, ele delira. Delirar é sair do suco, ele sai do rumo e isso tem que ser tratado com medicação, não adianta... Qual que é o primeiro sinal quando a pessoa deve procurar um profissional como o senhor? A primeira coisa que a gente percebe é quando o indivíduo começa a ter percepções delirantes, percepções alteradas da realidade, interpretações equivocadas, às vezes com quadros paranoides, desconfiando das pessoas, achando que está sendo perseguido, ou identificando aquela pessoa como sendo um possível agressor ou um possível oponente. O indivíduo começa também a ter comportamento, às vezes, um pouco mais restritivo, ficando mais em casa, evitando contato, sendo um pouco agressivo, falando frases que não fala, muito tempo lendo assuntos esotéricos, coisas que não são da realidade daquele indivíduo do ponto de vista de história pessoal. Então, assim, e uma certa despreocupação com a aparência, com cuidado, às vezes é hostil, é rude com pessoas com quem ele sempre foi um pouco mais atencioso. Algumas pessoas saem andando sem esmo pela rua. Muitos moradores de rua são pessoas que têm quadros psicóticos e que não foram diagnosticados e acabaram ficando a esmo. Então, assim, normalmente há uma ruptura de comportamento, de discurso e de percepção da realidade. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso DF Alerta. Assunto sempre muito importante, alertar as pessoas aí sobre os cuidados com a saúde mental. E hoje trazendo esse caso que aconteceu ali, que por muito pouco, né, pessoas não foram mortas ou ficaram feridas. Sempre muito bem-vindo, viu? Tá em casa aqui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar no seu programa mais uma vez. Grande abraço. Tchau, tchau.